Olha só o que diz aqui: o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor vê o coração. É esse? É esse? Aleluia, então é esse mesmo. Tá errada a Bíblia aqui, Senhor. Mas amém. O homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor vê o coração. Amigos, hoje eu vim compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração. De forma bem rápida, a gente vai ter uma programação especial hoje, porque é aniversário do nosso pastor, glória a Deus por isso. Então, eu queria falar justamente sobre esse versículo e como ele se aplica ao nosso contexto. A gente hoje vive uma época de muita aparência. Hoje é legal, é bacana nós falarmos no nosso emprego, na nossa empresa, para os nossos amigos, que nós somos crentes. Cristãos não, crentes. Cara, eu sou crente. Eu vou na igreja, aí de vez em quando posto um versículo no Instagram. É muito legal isso, parece que está na moda hoje ser cristão. A gente vê muitos influenciadores, o que faz um monte de besteira, aí na primeira conquista dele, aqui ó, que Deus me deu, tira uma foto. E a gente percebe que tem muitas pessoas que acreditam, que sabem que ele está lá em cima, e parece que as pessoas pensam dessa forma: Deus está lá, e Ele me abençoa aqui, que eu estou aqui embaixo, e do mesmo jeito que Ele não se importa tanto com a gente não se importa tanto com Ele, e vamos viver na nossa vida. Parece que é isso que a gente vê por aí, que as pessoas dizem: não, Deus é bom. Cara, eu estava na faculdade, tomara que meu amigo da faculdade não assista essa pregação. Estava lá na faculdade essa semana, na clínica, e aí eu estava falando: cara, glória a Deus que esse paciente veio para cá, a gente, cara, foi muito sortudo, Deus é muito bom, cara. Esse paciente aí, a gente vai fidelizar ele, o cara gostou muito da gente. Eu estou cursando odontologia, e eu dependo do paciente vir para eu receber nota, só que o paciente gostou muito da gente. E aí eu falei: cara, glória a Deus que esse paciente veio. E o cara, putz grilo, ele não conhece a Jesus, mas ele está perdido no mundo, e a palavra fala, e a palavra mostra que ele está cego, espiritualmente falando. E ele falou: não, cara, Deus é bom mesmo, cara, Deus foi muito bom com esse paciente. Aí eu falei: caramba, meu, o cara acredita, ele sabe que existe um Deus, ele sabe que Deus até então é bom, mas ele não vive isso. E a gente tem visto isso, uma vida hoje de aparências. É muito comum. Agora, a gente vive uma época com muita aparência, mas pouca verdade. A gente sabe levantar, vir aqui, levantar a mão, mas nós não sabemos abrir o nosso coração. A gente canta sobre fé, mas muitas vezes nós vivemos de fachada. A gente sabe postar sobre Deus, mas esconde o que nós realmente sentimos diante de Deus. E cara, Deus não se impressiona com o nosso parecer ser algo. Muitas vezes a gente vê aqui de pessoas chorando: aleluia, eu não tenho nada contra adoração extravagante, a gente precisa sim adorar o Senhor com tudo que nós temos. Mas se essa adoração não é realmente verdadeira, se nós não estamos adorando em espírito e em verdade, nós podemos impressionar todo mundo aqui nesse salão, menos Deus. A gente pode impressionar todo mundo chorando, jogado no chão, ei, uhul, aleluia. A gente vai impressionar o salão inteiro, menos o principal, o Senhor. Que Deus nos livre disso, amigos, de querer viver essa vida de aparência. E Deus vê o invisível. Repete comigo: Deus vê o invisível. E voltemos para o versículo: o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. E é aí que tudo muda, porque Deus vê o que Deus não vê o que nós mostramos, Deus vê o que nós escondemos. Isso é puxado. Ele vê o que você sente, mas não fala. Ele vê o que você pensa, mas não ora. Ele vê as suas intenções, não apenas as ações.
E o olhar de Deus, ele atravessa toda a performance. O cantar legal, o pregar legal, o fazer uma célula, o pregar numa célula. Deus, com a sua palavra e o seu olhar, ele atravessa essa performance. Ele vê o seu coração. E vê realmente, avalia se isso é realmente verdade, o que você tem falado, o que você tem vivido, o que você tem feito. E o coração é o lugar onde tudo começa. Antes de Deus mudar o que está em volta de você, Ele vai mudar o que está dentro de você. Muitas vezes a gente quer que Deus mude tudo, mas a gente fala e fala da boca para fora, e se importa com o que sai da nossa boca para fora, mas Deus está mais interessado do que está da boca para dentro. Deus se importa mais do que da boca para dentro do que da boca para fora. Ele quer e Ele precisa do seu coração. Na verdade, nós precisamos entregar o nosso coração. E eu não falo isso para nós querendo cobrar uma perfeição nossa, mas é sobre nós sermos verdadeiros diante de Deus, reais diante de Deus. Enquanto o mundo valoriza a imagem, a aparência, Deus valoriza a intenção. E hoje há um convite para nós, da parte do Senhor, para a verdade. E talvez você tenha aprendido a fingir muito bem. Talvez você tenha aprendido a falar. Talvez você tenha aprendido a fazer uma célula muito bem. E hoje não depende mais do Espírito Santo. Tem um cara que fala, se o Espírito Santo fosse tirado das igrejas, 90% das atividades, dos cultos, das pregações, das atividades mesmo, tudo continuaria. E a gente nem notaria a diferença. Misericórdia. Não é sobre o quanto nós mostramos, é sobre o quanto você permite que Deus veja. E amigos, Deus tem falado com você? Faz sentido o que eu estou falando? Agora, pode parar o padzinho. Aleluia. E eu vou mostrar como que eu preparei essa mensagem. Como que eu me inspirei e tive uma inspiração para ter essa mensagem. Eu fiz um videozinho e eu vou mostrar aqui exatamente como que foi para fazer isso. Duda, pode passar o videozinho, por favor. Olha lá, chat, monte para mim uma pregação forte, apenas a introdução. Perfeito, Arthur, sinceridade de coração, a geração do parecer, eu falei tudo isso aí. A aparência engana os homens, mas nunca engana Deus. Deus vê o invisível. Ele vê o que você sente, o coração é um lugar onde tudo começa. Há um convite à verdade. Pronto, pode tirar. Pode tirar. Olha só, que loucura. Amigos, eu venho aqui e enquanto eu estava falando isso, o Espírito Santo estava me comendo por dentro. Mas é um contexto. E eu não gosto de pregar olhando para um esboço aqui, e não tenho nada contra quem faz isso, mas eu tinha que me apegar a isso aqui. Eu não estou falando que quem fica lendo o esboço é porque fez isso, misericórdia, não, longe de mim. Mas o que eu quero passar com isso, é muito fácil te enganar. É muito fácil a gente vir aqui, preparar uma boa mensagem. A mensagem foi boa, foi forte? Teve palavra, teve impacto? Teve Bíblia, mas o quanto de verdade isso teve em mim, em nós. E é aí que tudo muda. A gente precisa parar de viver uma vida e um evangelho e uma espiritualidade artificial, assim como o ChatGPT. E a partir de agora não é mais ChatGPT, agora é o Arthur e o Espírito Santo. Até quem estava anotando já vai começar a apagar já. Eita nós! Já apaga isso aí. É isso aí. E a gente precisa, hoje, começar a viver uma vida com verdade.
sem se basear em inteligência artificial, e agora a galera está sempre atualizada nisso, com mensagens muito boas, com palavras muito fortes, com ministrações muito boas, e é muito fácil comover as pessoas com o que Paulo diz a Timóteo, com pregações que afague o ego. Eu não tive a ousadia de começar a falar e pesquisar no ChatGPT uma pregação motivacional, senão meu pai ia pular da cadeira e arrancar o microfone de mim. Não tive a coragem. Mas se fosse ainda motivacional, falando você pode, você consegue, eu tenho certeza que você ainda sentiria mais a presença de Deus, que você ainda veria Deus falando mais com você. E isso que eu quero falar isso hoje. É muito fácil a gente vir aqui e pregar bem, é muito fácil enganar, só que tem uma pessoa que a gente não consegue enganar. E Deus, Ele busca esse tipo de cristão, não crente. O que eu falei, o que eu tinha falado não estava no ChatGPT, sobre os crentes e ser moda ser cristão. Hoje em dia é moda, cara. Hoje em dia é moda eu falar, é cool, é legal eu falar, cara, eu sou cristão, eu sou crente, eu acredito em Deus. Mas Deus não está em busca de mais crentes, Deus está em busca de mais filhos, em que desfrutam da presença de Deus, em que vivem debaixo da presença de Deus, e que não vem aqui no culto, e cara, desculpa, é muito fácil a gente vir aqui, cara, a gente consegue fingir muito bem uma pregação, olha só, com uma boa oratória, com um padzinho, com frase de efeito, é muito fácil fingir e pregar bem. Agora, a gente não consegue fingir uma vida de aparência diante de Deus. A gente engana todo mundo, mas Ele não. Isso deve tomar o nosso coração de temor e tremor. E eu imagino, de verdade, Jesus, quando Ele fala e diz aquela passagem, Ele está diante da multidão, Ele fala, galera, pelo amor de Deus, não sejam como os hipócritas dos fariseus, que vão na frente das sinagogas, vão na frente das igrejas, ou vem aqui na igreja, levanta a mão, chora, grita, aleluia, mas não há verdade. A recompensa deles, eles já receberam, que é o quê? Caramba, o Arthur prega bem, caramba, a Agnes tira foto muito bem, nossa, o Davizinho, quando o Davizinho começa a cantar, meu Deus, o mundo desaba, o céu se rasga. Quando o Davi começa a pregar, meu amigo, se a intenção e a motivação do Davi, do Davizinho, da Agnes, for a recompensa dos homens, eles já receberam a recompensa deles. Mas de que isso vale, amigos? De que vale a gente achar, putz, o Davi prega bem, mas não é sobre isso. Ele não faz isso para todos nós, Ele faz isso para o Senhor. E muitas vezes a gente se pega avaliando, por exemplo, avaliar o louvor. Cara, louvor da semana passada foi bom, o Isaac arrebentou. Nossa, não, essa semana aqui o Edson estava no som, não foi legal. A gente começa a avaliar e dar critérios e qualificar, quantificar o louvor. Nossa, o culto aqui não estava tão cheio. O que será que aconteceu? A palavra não foi boa? O que aconteceu? Mas a gente começa a confundir a estatura do salão, a estatura da igreja. O louvor nunca foi para você. É duro eu falar isso, mas o louvor nunca foi para te entreter. A gente não está aqui, a gente não prega, a gente não fala da palavra do Senhor para entreter você. A gente faz isso para a honra e glória dEle. Aqui não é uma casa de show, mesmo que tenha várias luzes, um equipamento muito top, uma equipe top que sabe usar aquilo que Deus deu. A gente não está aqui para entreter. Aqui a Bíblia compara a igreja à equipação dos santos. Nós, como uma família, estamos sendo equipados para durante a nossa semana nós resplandecermos a glória de Deus. Agora, a gente chega aqui e a gente começa a se distrair por uma cor de telão, pela projeção que está passando a letra errada.
pelo louvor, pela desafinada, pelo Esdras que bateu uns batuque errado aqui. Isso começa a distrair a gente. Peraí, meu irmão, a gente, sério mesmo, que a presença do Rei dos Reis, o Deus, o Senhor, o Criador dos céus e da terra, está aqui, e você está distraído com a cor do telão? E a gente não consegue parar, e não sair para não beber água, para não ir no banheiro, para não conversar, quando a presença do grande eu sou, o cara que falou com Moisés lá no monte, ele está aqui, a gente está distraído. É forte. E eu imagino realmente Jesus indignado e falando isso mesmo, falando, galera, pelo amor de Deus, não seja como os fariseus, que querem a glória dos homens. Eles vão receber, ele com uma roupa bonita, com um microfone legal, com uma boa vestimenta, uma boa oratória, ele vai receber, com uma boa célula, ele vai receber. Mas quando vocês orarem, quando vocês vierem ministrar, cara, busca o seu Pai que está em secreto, e no secreto vai te recompensar. Eu imagino Jesus indignado, falando, pelo amor de mim, pelo amor de Jesus. E cara, eu me peguei pensando esses dias, fazendo um paralelo. Hoje, se a gente buscar no ChatGPT, na inteligência artificial, no Google, enfim, buscar em qualquer lugar, em relação ao Neymar. A gente sabe, chat, onde o Neymar mora? Vai dar lá, o endereço certinho, não sei se vai dar o endereço certinho. Chat, qual é a cor favorita do Neymar? Vai dar lá, sei lá, preto. Chat, qual é a roupa mais bonita do Neymar? Vai dar lá, tal roupa. Chat, qual que é o prato favorito do Neymar? Vai dar lá. Agora, beleza, a gente junta todas essas informações e a gente vai lá na casa do Neymar. Chega lá, e aí Neymar, tudo bem? Olha só, a sua roupa favorita é da Gucci, a sua comida favorita é estrogonofe, e a sua cor favorita é preto. Posso entrar na sua casa? Posso jantar aí? Ele vai deixar? Lógico que não. Vai falar, sai daqui, meu, vai embora. Tá vindo aqui na minha casa do nada. E aí eu parei e eu fiquei pensando, cara, será que é a mesma coisa assim com Jesus? Porque hoje a gente sabe muita coisa sobre Jesus, a gente ouve muita coisa, aqui a gente fala muita coisa sobre Ele, e a gente vai chegar no céu e vai falar o quê? Senhor, eu no ano de 2024, eu não faltei nenhum culto. Putz, agora eu mereço. Não, melhor Jesus, eu expulsei um demônio no impacto de 2025, nossa, Senhor Jesus. Não, melhor, eu orei por um cara e ele caiu. Senhor, eu evangelizei no monotrilho. Senhor, eu preguei aqui. Senhor, eu liderei uma célula top. A minha célula multiplicou 2 vezes. A gente vai olhar para Jesus e Jesus vai falar, cara, eu não te conheço. Então, saber sobre Jesus não significa conhecer Ele. A gente consegue pesquisar aqui na inteligência artificial muita coisa, cara, sobre Jesus. Chat, fala tudo que você sabe sobre Jesus. Putz, grila. Ele vai começar, toma, muita informação. Isso vai te dar intimidade com Ele? De forma alguma. Então, nós precisamos buscar ao Senhor, não de forma artificial. Porque muitas vezes eu já me peguei fazendo isso, e eu falo isso por mim. Me dá uma pregação forte. Eu quero uma pregação que fala sobre poder de Deus. Eu quero uma pregação que fala sobre dunamis. Eu quero uma pregação forte. E eu sempre e várias vezes busquei pregações e pregadores fortes. Mas por muito tempo eu não tive um secreto forte. Eu não tinha intimidade com Deus. E não é quantas pregações que eu assisto que vai me fazer entrar no céu. Não é quantas vezes eu vim aqui e falei os negócios aqui que vai me fazer entrar no céu. Não é quantas vezes eu fui usado por Deus
que vai me fazer entrar no céu. Cara, uma mula foi usada por Deus. Será que a mula vai estar lá? Não sei. Se o Nick e a Luna tiver, acho que a mula tem chance, né? O Pitoco também. Agora, não é por aquilo que a gente faz, é por quanto nós temos de intimidade com Jesus. E intimidade, amigos, é algo que dá para fingir muito bem. Eu aqui, nossa, parece que o Arthur lê bastante a Bíblia. Parece que o Arthur, nossa, é espiritual. A pregação, cara, não precisa ir muito longe. Eu pesquisei no GPT e glória a Deus por isso. Eram frases motivacionais, sim. Mas é possível enganar muita gente. Enganar, nossa, 1 milhão de pessoas. Mas não dá para enganar o Rei dos Reis. Não dá para enganar o cara que vê o meu coração. O cara que me vê quando não tem ninguém me vendo. O cara que me vê quando dá um troco errado. Eu não digo pecadão. Não tem pecadinho, pecadão. Mas um troco. Pode ir, senhora, pode ir. Pode subir no ônibus primeiro. É tudo isso. Tudo isso vai somando e nós vamos tendo comunhão com Jesus. E cara, eu tenho aprendido que não existe a parada de eu não tenho tempo para orar. E eu cheguei em uma hora, cara, que eu falei, Senhor Jesus, eu não tenho tempo não. E realmente, eu vi a minha rotina e não tinha onde eu tirar tempo, só se eu não comesse. Aí eu só queria fazer jejum todos os dias. Um dia sim, um dia não, beleza. Mas todos os dias aí fica difícil. E aí eu usava isso como uma desculpa. E aí do nada o Espírito Santo chega, pá, na minha cara, dá um soco santo, e eu comecei a entender, e o Espírito Santo foi começando a ministrar no meu coração, sobre nós vivemos uma rotina em secreto, não que ninguém vai ver a gente, mas uma rotina em que nós cultivamos a presença de Deus, aonde quer que nós formos, no ônibus, no monotrilho. E não estou falando sobre ir lá e gritar com a galera do monotrilho, e pregar, ir lá na Praça da Sé, botar um negócio no chão e começar a gritar e falar com todo mundo. Isso, eu volto, não que seja apenas aparência, mas Jesus quer mais do que isso, mais do que aquilo que a gente faz, mais do que, não, é muito além. Eu não estou falando para você fazer grandes coisas, eu estou falando para você entrar no seu quarto, fechar a porta e ser sincero, e não ser artificial com Jesus. E hoje, assim como eu tinha falado, e o ChatGPT tinha me falado, hoje é um convite para nós sermos verdadeiros, porque assim como eu falei, muitas vezes a gente busca pregações fortes, pregadores fortes e cheios da unção, e a gente pega carona na fé dos outros, mas Deus não quer que nós sejamos papagaios do Evangelho. Deus não quer papagaios, Deus quer filhos, que desfrutem da presença dEle. E hoje, se você fosse avaliar a sua vida, quanto da sua rotina, quanto do que você é quando ninguém está vendo, o quanto isso é de Jesus, o quanto não você tem de Jesus e Jesus tem de você, quantos por cento seria? Não precisa falar não. E para finalizar, enquanto a banda pode subir já, muitas vezes a gente chora diante da presença de Deus e aleluia, glória a Deus, é muito bom. Lá parece que lava a nossa alma, né? É uma delícia. E eu tenho recentemente orado e pedido ao Senhor, Senhor Jesus, me devolve as lágrimas da sua presença, de chorar na presença de Deus, de chorar pelos meus pecados mesmo. Muitas vezes a gente chora porque, tal pessoa está doente. Eu não estou falando que isso é errado, não, de forma alguma. Mas chorar pelos perdidos, chorar pelos meus pecados mesmo, por aquilo que eu tenho feito, que não tem agradado ao Senhor, eu tenho pedido isso ao Senhor. Mas muitas vezes eu me pego e abrindo o meu coração, eu me pego fazendo as mesmas coisas que eu estava fazendo. E aí eu penso, era realmente arrependimento ou foi só um remorso do meu coração? De falar, beleza, a partir de hoje não vou mais fazer tal coisa. Passa uma semana, eu faço.
E Deus, Ele não quer saber do meu remorso. Ele quer saber do meu coração e do meu arrependimento. Que arrependimento, amigos, não é hoje a gente vem aqui, beleza, a gente pode orar, põe as mãos e sai aleluiado, cheio da presença. E se amanhã você faz as mesmas coisas e não tem mudança de atitude, foi só um remorso, foi só uma emoção, foi só um pad bonito, foi só uma pregação forte. Mas eu espero mesmo que essa pregação, e isso que eu acabei de falar, e algo que Deus tem, essa pregação, compartilhar, a gente está trocando ideia aqui. Eu espero mesmo que isso não só gere admiração, e nossa, uau, aí sim, pregação top. Não, mas que isso gere mudança e arrependimento. Essa é a motivação do meu coração de falar isso. Porque chega, amigos, chega de uma vida artificial. Uma vida de crente de fachada, em que a gente fala que é cristão, mas não vive o evangelho, fala que é cristão, mas a gente é o cristão camaleão, né? Muitas vezes eu já me peguei assim, de me adaptar aos ambientes que eu vou. Mas Deus não quer esse tipo de cristão. Esse é um crente, mas aqui eu espero falar para cristãos, falar diante de cristãos e falar, cara, nós precisamos manter a nossa postura como cristãos diante dessa sociedade que vive de aparência. E não apenas ser só mais uma aparência, mas ser um verdadeiro cristão, que não vive uma vida e uma espiritualidade artificial. E por que eu digo isso, amigos? Porque se a gente quer experimentar do Senhor um avivamento, se a gente quer experimentar do Senhor a plenitude da provisão, eu não estou falando que se você fizer isso você vai ganhar um carro, não estou falando que se você fizer isso você vai ganhar uma casa, mas se a gente quer experimentar a verdadeira paz que excede todo entendimento, o verdadeiro amor que perdoa muitos pecados, o verdadeiro domínio próprio, que eu preciso muito, amigos, misericórdia. Mas se a gente quer experimentar verdadeiramente isso, a gente precisa tirar nossas máscaras, parar de viver uma vida artificial e começar a viver uma vida, um verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração, e viver como um sacrifício vivo ao Senhor. Não só aqui é muito fácil, eu volto, aqui é muito fácil a gente levantar a mão, chorar, se emocionar, com um telão bonito, com uma letra bonita, com uma igreja de parede preta, um ar-condicionado num clima gostosinho, aleluia! Mas se essa adoração não é reflexo de uma semana de obediência, não é reflexo de uma semana de entrega, ai de nós, amigos, ai de nós. E eu queria finalizar, enquanto pode subir aqui já, eu não me canso de falar, todas as vezes que eu tenho a oportunidade, de uma frase que me pega muito, cara. Tem um teólogo muito famoso, que eu esqueci o nome, que ele fala assim: a hora do louvor e a hora das músicas é quando os crentes mais mentem. Ai de nós, que nós estamos mentindo, não é para mim, não é para o pastor, não é para o Derek, não é para ninguém. Nós estamos mentindo diante da presença de Deus. Ai de nós, seremos julgados por isso. E hoje, amigos, eu queria convidar você a cantar de forma verdadeira. A música que a banda escolher aqui, cante com o seu coração. Talvez ainda não seja verdade. Por exemplo, tudo é perda. A gente vai cantar, tudo é perda quando eu não tenho a Ti. Talvez, por enquanto, isso não seja uma verdade no seu coração, mas que no seu coração esteja: Senhor, ainda isso não é verdade, mas me leva, Espírito Santo, a viver uma vida em que eu considero que tudo seja perda. E continue cantando, continue adorando, continue declarando e profetizando sobre a sua vida, mesmo que por enquanto não seja verdade. Agora, cantar isso com uma consciência limpa, com uma consciência de que eu estou cantando da boca para fora, amigos, ai de nós. Amém? Faz sentido? Glória a Deus.